Deu ruim na negociação, Flamengo não conseguiu acordo, saiu comunicado oficial e pressão total. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal. E aí, torcedor, sou eu, PG 2.0. Tô trazendo aqui várias notícias para vocês. As notícias do PG são ótimas, viu? Só que antes, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo, que tem muita notícia. Mesmo desta fase que foi decidida agora as oitavas de final. O Flamengo acabou ficando para trás na Copa do Brasil e por isso teve esse tempo todo para treinar, por isso teve essa semana, mais de uma semana cheia para treinos, e o técnico Leonardo Jardim recebeu uma excelente notícia nos últimos dias de treinamento, porque o Luiz Araújo está evoluindo, está cada vez mais perto de voltar a jogar. O atacante iniciou a fase de transição com trabalhos junto à preparação física e à fisioterapia no campo. A expectativa é que ainda nesta semana ele pelo menos comece os treinamentos ao lado do resto do grupo. O jogador deu um novo passo na recuperação, aumentando as chances de estar à disposição para o confronto da Libertadores, jogo de ida contra o Cruzeiro. Então o Flamengo começa a colocar um prazo em ter de volta o Luiz Araújo. Por enquanto ele ainda está nesse processo de recuperação, mas foi uma resposta muito positiva, já começa a ter uma luz no fim do túnel em relação à situação do jogador. No jogo da Libertadores contra o Cruzeiro, pode ser que ele já esteja à disposição. E falando sobre essa partida contra o Cruzeiro pela Libertadores, o Flamengo está com um prazo bem curto para inscrever jogadores nas oitavas de final da Libertadores. Se não fechar até hoje nenhuma contratação, até hoje 6 horas da tarde, não vai poder mudar mais a lista e caso algum reforço chegue, o Flamengo não vai conseguir mais, depois desse horário, ter esses jogadores ou ter esse jogador para as oitavas de final da Liberta. Vale destacar que depois podem acontecer alterações para as quartas de final, substituições, né? Tira um jogador e coloca outro, pode tirar um jogador que foi negociado, ou um garoto da base, colocar um reforço, mas para esta fase contra o Cruzeiro pelas oitavas de final, se o Flamengo não fechar nada até às 18 horas desta sexta-feira, não vai conseguir ter novos inscritos para o jogo contra o Cruzeiro, jogo de ida lá em Belo Horizonte, jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Até o momento, ainda não anunciou nenhum reforço, até esse momento, e há até uma expectativa sobre alguns acordos serem feitos nessa janela, mas dificilmente até o final da tarde de hoje. Dificilmente vai conseguir bater o martelo em alguma negociação até às 18 horas. Então, o Flamengo pode ficar aí sem reforços neste dia D para inscrição na Libertadores, o que não muda em relação a contratar, mas prejudica, né? E tem uma pressão da torcida em cima da diretoria para que essas contratações elas aconteçam, para que essas contratações cheguem o quanto antes. E não contar com nenhum reforço para a Libertadores é uma situação ruim, porque outras equipes estão se reforçando, outras equipes estão conseguindo fazer as suas contratações, inscrever nas competições, e o Flamengo até agora nada. Por enquanto, nada. Nenhum jogador chegou e não tem nenhum negócio concreto ainda para chegar, pelo menos esta é a informação de momento, e a torcida fica insatisfeita. Inclusive, saiu um comunicado oficial das torcidas organizadas do Flamengo, se juntaram todas as torcidas organizadas e fizeram um comunicado oficial. Tá aqui ó, na tela o comunicado, vou ler para vocês, que diz o seguinte: nota oficial, ambição. No dicionário é o desejo de alcançar algo maior do que já se tem. No Flamengo nunca foi desejo, muito pelo contrário. Foi, é e sempre será obrigação. Reconhecemos o que foi já conquistado e as qualidades do elenco. Mas a grandeza do Clube de Regatas do Flamengo não nos permite, neste momento, incorrer no pecado da omissão. Pelo compromisso com a verdade, seria irresponsável descrever um cenário de terra arrasada e desqualificar um elenco que já se mostrou vitorioso.
Os últimos resultados, porém, exigem que todos nós, torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria, reafirmemos o compromisso inegociável com a vitória. Mais do que isso, o compromisso com a entrega em campo. Num momento decisivo da temporada é preciso colocar os pés no chão e recuperar o espírito que nos fez chegar ao topo das Américas. E é nesse sentido que Jardim e Boto, mais do que nunca, são responsáveis diretos pelo caminho a ser trilhado e no restante da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo, sua história e sua nação não admitem meio termo, tampouco fraqueza. A imagem e semelhança de Jesus, o europeu que pisa na Gávea, deve estar imbuído dos ideais que sustentam a centenária história do rubro-negro e a covardia não é um deles. Do último reserva, a direção de futebol, confiamos que o presidente não será leniente com a passividade e fará descer do trem tudo aquilo que não é compatível com a história do Clube de Regatas do Flamengo. Medo, fraqueza e apatia, esse foi o pronunciamento oficial das torcidas organizadas do Flamengo, fazendo cobranças, claro, destacando o potencial do time, destacando o quanto esse time é vitorioso, mas também cobrando da diretoria, dos jogadores. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.